Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite agora, né? É 6h20, não é nem noite direito, mas ser noite, dia, eu não acredito no que eu tô vendo com meus olhos, né? Ver pelos olhos dos outros é mais fácil, alguém te contar, tu fica naquela dúvida, puxa, às vezes é verdade, às vezes é mentira, às vezes o cara tá errado, vou ter minha própria conclusão. Mas agora eu acabei de ver o jogo, o Grêmio jogou bem, o Grêmio foi pra cima, o que eu premeditava que seria um jogo. Pô, o que eu pensava que ia ser o jogo? O Grêmio ia com o time em reserva, o Renato falou isso logo depois do Grenal. Eu pensei que ia ser um jogo ruim, que o Atlético ia tentar atacar, o Grêmio ia se portar como se porta Goiás, como se porta qualquer time pequeno. Não que o Grêmio seja pequeno, ia se portar como um time pequeno na Arena da Baixada, e ia buscar um empate. Anunciar desde sempre que ia com o time em reserva, por tudo, pelo que o time estava jogando, eu pensei que ia ser um empate com o Grêmio jogando como um time pequeno, mas não. A gente tentou, a gente foi pra cima contra um Atlético que não estava muito reserva, tinha Vitor Roque, eu não sou um grande apreciador do Atlético Paranaense, eu não sei tudo do time. Eu só sei que, por exemplo, o Terans, que é um grande jogador, tá reserva, então ele não estava lá. A escalação é bem parecida, um time bem mais titular, pelo menos que o Grêmio, né? Poupou Bitelo, Soares. Então, o que foi isso, cara? O que foi isso? Eu sou um cara muito cético em torcer, né? Eu nunca acredito muito no meu time, eu sempre acredito muito em grandes adversários, né? Por exemplo, eu nunca na minha vida entrei pra um... Eu sou torcedor... Ali tem... Pera aí. Isso aqui é o Liverpool, ó. Isso aqui é Liverpool. Eu torço pro Liverpool. Torço, de verdade. Acompanho tudo, sofro pelo time, como sofro pelo Grêmio. E eu nunca entrei pra Por cara, Liverpool e Everton, que seja pensando que o Liverpool ia amassar. Nunca. Muito menos Grenal. Tem gente que entra, é nosso, já é nosso. Não. Eu sei que os caras tremem, então eu nunca tenho como critério, mas eu também não tenho pro critério pro bom e nem pro ruim, sabe? Nem pro ruim, eu ia falar, na verdade. Porque Grenal não é critério, cara. Grenal nunca é critério. Eu achei inteligentíssimo da parte do Internacional, de verdade, não demitir o Mano Menezes por causa daquele jogo. Porque se você tava esperando um Grenal pra demitir ou não demitir o cara, você é louco. Você é louco. Não é parâmetro nem pro bom, nem pro ruim. O Grêmio jogou muito bem naquele jogo. Jogou. O Grêmio me impressionou muito. Eu tive o prazer de ir na arena ver esse jogo. E eu fiquei incrédulo, cara. Com as jogadas criadas. Por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro, que acabou 1-1 na Copa do Brasil, semanas atrás. Só era... O que eu vou dizer? Era Luiz Soares, futebol porto-alegrense. Não tinha nada. Não tinha nada. Você vai ver os highlights do jogo, é Grêmio, nada. Tem o Soares e tem o Cruzeiro naquele jogo, certo? E foi o que aconteceu. Um monte de jogada criada, os caras foram lá para fazer um gol e ficar de boa, jogaram muito bem para isso, mas tinha o Soares em campo, que é o Soares, né? E acabou que ele achou aquele jogo, tem um monte de highlight lindo dele naquele jogo, tipo que ele cria a própria bicicleta, sensacional. O cara é muito bom. E é isso. Aquilo foi aquele jogo. O jogo contra o Internacional já não foi isso. O Grêmio criou, o Soares participando muito, porque não dá pra colocar o Soares como 9 lá na frente e acabou, né? Isso é coisa de técnico preguiçoso, que é o nosso caso, mas por sorte, pelo menos isso o Renato não tá fazendo. Enfim, não é esse jogo que me ilude, não é esse jogo que começa a me fazer apoiar o Renato Gaúcho permanecer de maneira alguma. Esse canalha, esse sugador maldito tem que ir embora o mais rápido possível, porque a verdade é que a gente paga 1 milhão por mês para um cara estudar técnica de como é que é o nome, cara? Futevôlei, isso. É isso que ele faz o dia inteiro. Ele estuda técnica de futevôlei e ele pesquisa melhores patadas. Ele abre o Google assim, igual eu tenho aqui o meu computador, ele abre melhores patadas zap para dar em coletivazinha. E vai também, e aí na outra parte do dia, ele passa uma manhã inteira só nisso, e a segunda parte do dia ele vai pesquisar melhores táticas 2023 atualizado. E aí ele lê dois parágrafos, nem lê tudo, e vai pra jogo, vai pra treino, vai pra trabalhar, né? 1 milhão por mês pra esse cara. Renato Gaúcho é um grande técnico, mas no Grêmio ele se acomoda. Por razões, não dá nem pra julgar muito o cara, porque o cara pode se acomodar. Ele pode ir pro Rio de Janeiro quando ele quiser, e ele vai, né? E ele senta no trono de rei dele e aproveita. E é isso que acontece. Contratos bilionários, eu aposto que deve ter uma cláusula no contrato dele dizendo que se ele não cair é mais 1 milhão por mês no próximo contrato.
e ninguém demite. Porque sai presidente, entra presidente, sai chapa, entra chapa. É a mesma gadice com esse cara que não dá pra entender, entendeu? Na verdade dá perfeitamente pra entender. É muito difícil, né? É muito difícil achar um cara como achou o Palmeiras. Foi indicado, mas achou, né? Contratou. É muito difícil fazer o trabalho que o Fortaleza faz. É muito difícil. Realmente, concordo. Não é fácil. Mas tem gente que ganha muito bem pra isso. E não é pouco bem, não. É muito bem. É muito bem. Você fala isso, alguém diria... É impressionante, o pessoal que defende o Renato, então ninguém me falou isso, né? Porque eu, felizmente, saí de Twitter, saí tudo. Na verdade, fui banido do Twitter, porque falei com o Gabriel Jesus, parecia um negócio aí, enfim. O Twitter, o meu amigo passou por isso, né? Ele me mostrou prints, cara. Você fala pra eles, e o Renato, que o Renato é um lixo, eles falam, tá, então vai trazer quem? Ai, não entendo, esse é sensacional. Não entendo quem se diz gremista e fala que não gosta do Renato. Pra esses caras é Renato Futebol Porto Alegrense. Nem é mais piada. Não sei como o cara se diz gremista, mas não gosta do Renato. Que é isso, cara? Mas critica o Renato, vai não gostar. Critica o Renato. Eles é um bicho intocável. Não pode falar do Renato Gaúcho. Que é um lixo, que não treina. A gente vê claramente. Mas eu tô me preparando pra voltar a gravar vídeo aqui faz um tempo. No Grenal e agora contra o Atlético Paranaense, decidiu jogar bola. Eu vou dizer o quê? Sabe, criou jogadas, tentou, um time reserva, sabe? Como eu ia dizendo antes, eu desenvolvi os temas. Eu sou um cara cético com esse Grêmio, pelo menos. E, cara, o que eu consigo pensar? Eu paro e sempre eu vou pensar pro lado ruim. Que aí o que vier de bom só vai me dar coisa boa. E o que vier de ruim é esperado. Pensando pelo lado ruim, o que eu consigo prever aqui? O jogo foi bom. A gente jogou bem num campo difícil que os caras não tinham perdido no ano. Não tinham perdido ali. Então tudo que eu consigo pensar é, o Grêmio tá melhorando, ou o time reserva, ou o time titular é tão ruim que o time reserva é um pouquinho melhor até. Entendeu? Cara, tô feliz, não vou dizer que não tô feliz, sabe? Eu vi vitórias contra o Cuiabá, por exemplo, que se eu tivesse começado a gravar, voltar aqui e gravar pro agora mudando de nome, né? O outro nome era um nome muito protótipo, que eu nunca tinha pensado no jogo melhor, jogo da volta agora. Se eu tivesse gravado a partir daquele jogo que foi 1-2 contra o Cuiabá, cara, esse que eu nunca ia ficar assim. Eu nunca ia estar falando de boa, assim, feliz, agradando, agradado também, né? Agradando e agradado com o time. Porque aquele jogo foi um lixo. A gente não finalizou direito, a gente não criou nada. A gente achou 2 gols, levou um gol, porque o time dos caras também é ruim, sabe? Foi um time de um jogo, um jogo de um time que achou um gol, contra o jogo de um time que achou 2. E acabou 1-2, e foi aquilo. Um gol de zagueiro, um gol do Vina, ali sim, um cruzamento, ok? A gente começou até que mais ou menos, mas foi uma porcaria aquele jogo. Que lá não é jogo digno. Contra o Cruzeiro, nossa, cara. Aquela atuação contra o Cruzeiro foi deprimente. O Cruzeiro errou em não atacar naquele jogo, porque aparentemente estamos melhorando. Quem sabe o que vai acontecer em Belo Horizonte. Enfim, jogo da volta. É isso, cara. Bom jogo em Curitiba. Tô satisfeito, tô feliz. Para um jogo com o time de reserva, para o Grêmio também que vinha numa má sequência no campeonato. Cara, tá ótimo. Tá ótimo. E agora é esperar, né? Poupou o time. O mínimo que a gente espera aí é uma classificação. O máximo é um 7-0, tá brincando? O máximo que a gente espera é a classificação, cara. Vindo do jeito que for, se classificar para a próxima fase é importantíssimo. Mas mesmo assim, cara, não é agora que eu vou me iludir. Mas vou torcer, né? Não tô aqui dizendo que eu quero que o Renato saia de qualquer jeito. Se o Renato não quiser mais perder até o final da minha vida, cara, eu vivo 20 anos só vendo o Grêmio ganhar, não perder mais campeonato nenhum com o Renato, meu irmão, fica aí ganhando 5 milhões por mês. Entendeu? Não é isso que eu quero. Mas não são esses 2 joguinhos que vão me iludir de jeito nenhum, porque um é Grenal e o outro é um jogo com 2 times que estavam pensando, sabe? Não é parâmetro de jeito nenhum, cara. Time reserva do Grêmio. Time reserva do Grêmio. Entendeu? Coloca isso na tua cabeça. Não começa a hypar um Grêmio que tava reserva. Um era um jogo Grenal, ok? Um foi Grenal não é parâmetro. O outro foi time reserva. A gente não viu o time titular em campo. O jogo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte agora na Copa do Brasil vai ser fundamental. Vai ser muito importante para entender o nível do Grêmio de verdade. Depois de lá a gente conversa melhor aqui no jogo da volta, certo? Fique com Deus, bom jogo do Grêmio e vamos lá. Vamos, Grêmio!